Diga para ele, não acabou ainda. Diga para ele, tem mais. Amém. Agora dá um glória a Deus bem alto. Pode sentar agora. Você acordou. Glória a Deus, que bênção, gente. Palavra maravilhosa e necessária. Muito bom mesmo. Glória a Deus. Não acabou ainda, amém, irmãos? Creio que Deus tem uma porção aí bem importante para nós nessa continuidade. E não sei se é uma ousadia demais, mas eu trouxe um ministro convidado. Você quer ouvir um pouco desse ministro convidado ou não? Queria pedir ao pessoal da mídia que a gente pudesse apagar as luzes aqui. E eu queria que você recebesse com muita honra e bem atento ao que esse ministro convidado vai ministrar para a gente aqui, bem rapidinho, através de um vídeo que eu mandei para vocês. Esse é depois. Tá com o vídeo aí? O vídeo do... O Jorginho vai ver lá para mim. Enquanto isso, a gente pode contemplar. Olha que coisa linda. De todo meu pecado, fabricando uísque ilegal um dia e santo dia seguinte. Ele me perdoou, irmão. E pode ser que vocês precisam mais perdão do que eu, mas eu preciso um trem cheio de perdão, irmão. E quando eu chorei diante dele, eu fui nos meus joelhos, irmãos, arrependendo. Falei, Senhor, se você me perdoe, eu vou para qualquer lugar que você quer. Se você me perdoe, eu falo qualquer coisa. Não importa o que pessoas pensam de mim. Eu faço, eu vou, eu falo qualquer coisa que você quer. Eu não quero ser achado mentiroso. Oh, happy day. Oh, aleluia, irmão. Que dia feliz que eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Sujo, negro de pecado, irmão, e Ele me lavou branco como neve, rapaz. Que dia feliz. Quando você ouvir essa música, deve começar a chorar, lembrando aquilo que Ele perdoou você. Aleluia. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed all my sins away. Hallelujah. Oh, hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Oh, happy day. Aquele dia era happy, feliz, bem-aventurado, quando Ele me lavou de todos os meus pecados. Ele não deixou nenhum migalho, não deixou nenhum canto cheio de pecado. Ele me lavou. Eu tinha a boca tão sujo que você não quer me falar, porque eu chamo você nome também. Mas naquele momento, irmão, Ele me lavou completamente. Ele purificou minha boca, irmão. Ele me purificou. Não queria ficar perto de pecado, mas tem pessoas que gostam de pecado. Eu detesto pecado. Eu não quero ficar perto de pecado. Se você gosta de pecar, não busca andar comigo, irmão, porque não vou andar com pecado. Eu fiquei na cadeia, na Atlanta, Georgia, fabricando uísque ilegalmente, bebendo uísque ilegalmente, fazendo muita coisa ilegalmente. Mas, oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed all my sins away. Oh, hallelujah.
Me deixou branco como neve, rapaz. Aleluia! Me aceitou no reino dele, irmão. Não, eu era tão sujo que não podia entrar, mas ele disse: venha, meu. Eu trouxe esse ministro convidado, porque estar baseado na palavra é você também estar fundamentado em uma visão, meu irmão. E diga comigo, eu faço parte de uma visão. E eu estou há 25 anos que eu nasci nessa visão. Eu posso dizer, uma visão comprometida com o Evangelho. Amém? Eu trouxe essa imagem que a gente viu, se o pessoal puder colocar também, dos valores. Eu vou ler para você. Esses 4 minutos inicial, pastor, não valeu não, que foi para o pastor Bud, viu? Começa a partir de agora. Olha só, gente, nós temos visão. Amém? A Bíblia diz que um povo sem visão, sem revelação, ele fica perdido. Então nós temos visão. Qual é a nossa visão? Leia comigo. 1, 2, meia aí. Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Amém? Essa é a nossa visão. É por isso que nós estamos aqui aprendendo, se enchendo para quê? Avançar com a palavra da fé e o amor pelo Brasil e por todas as nações. Amém? E temos valores que vai nos nortear durante esse processo. Uma vida de fé. Vamos comigo de novo. Lá, 1, 2, meia e... vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificar pessoas, excelência, vida abundante. Aleluia! Glória a Deus. Temos um legado, irmãos. Pastor Bud já se foi, 2013. Graças a Deus, nossa mama Jane, esposa do pastor Bud, está conosco ainda. Mas esse legado ele está sendo passado para as próximas gerações. E estar baseado na palavra é também entender. Nós temos uma visão e precisamos carregar esse legado conosco. Sabe, irmão, se você está aqui, você pertence a essa igreja, isso significa, ou pelo menos diz para mim, que Deus te plantou nessa visão para que você frutifique através dela. Você está comigo? Nós estávamos ontem, de forma online, né? Claro, estávamos aqui, numa reunião de líderes e liderados lá nos jovens, né? E o pastor Perilo Borba estava ministrando para nós, eu estava acompanhando online lá. E ele falou, muitas vezes, Deus ele dá uma visão a uma pessoa. E essa pessoa, ela inicia algo e várias pessoas vão sendo agregadas a uma visão que Deus deu àquela única pessoa. Ei, irmãos, eu e você somos frutos da obediência de um casal de americanos que vieram para cá sem um plano de dinheiro, de recursos chegando, mas eles entendiam, ei, existe uma palavra, vá para o Brasil e liberte o meu povo, pela palavra da fé. E estamos aqui para dar continuidade a isso. Você pode dizer, eu pertenço a uma visão. Diga comigo, eu vou frutificar dentro dessa visão, entendendo que eu carrego um legado. Aleluia, você crê nisso? Amém, vamos continuar. Dentro dessa perspectiva, essa palavra Deus tem tratado comigo. É interessante que sempre que o apóstolo Bud ele ia ministrar, ou em muitos momentos, né, eu não sei, quem teve aqui a oportunidade de vê-lo ministrar ao vivo, presencialmente? Poucas pessoas. Quem não conhecia o pastor Bud, os jovenzinhos adolescentes aí, diz a verdade. E não conhecia, tem algumas pessoas que não conheciam. Esse foi o nosso apóstolo que fundou o Ministério Verbo da Vida. Hoje são mais de 450 igrejas, irmãos, no Brasil e no mundo, abençoando pessoas. E você faz parte dessa visão. Amém? E ele sempre que ministrava, ou em muitos momentos, ele citava esse versículo. Era o versículo predileto dele. E essa mensagem de hoje, para fechar esse evento, baseados na palavra, vai ser sobre esse tema. Você está comigo? 1 Coríntios 1:10, se você quiser abrir. Esse é um texto, como eu falei, que ele poderia falar de fé, poderia falar de cura, poderia falar de prosperidade, qualquer tema, mas ele geralmente citava esse versículo em algum momento, porque de fato esse é um dos grandes pilares do nosso ministério. 1 Coríntios 1:10, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Diga comigo, digais a mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões. Olhe para o seu irmão e diga, não pode haver entre nós dissensões.
Olha só isso, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Olha que interessante, irmãos. Eu gosto de pensar um pouquinho nesse início aqui. Paulo ele escreve, rogo-vos porém, irmãos. Pensa nessa palavra rogo, né? Rogar não é você pedir, eu peço, por favor, eu te aconselho, eu sugiro. Não, rogo é uma súplica. Você entende a intensidade? Amém ou não? Eu lembro que quando eu não era casado e morava com os meus pais, né? Talvez por a gente não ter intimidade você não vai perceber isso. Mas uma das coisas que eu gosto de fazer é aperrear quem eu amo, né? Aperrear bastante, na verdade. E lá em casa, manhinha, ela era o meu alvo, porque era muito divertido aperrear a manhinha, né? Alguns filhos aí talvez façam isso com as suas mães, cuidado, tem um limite. Mas eu aperreava a manhinha, ficava brincando, tirando onda. E chegava um momento, né, dentro daquele aperreio lá, eu ficava repetindo a mesma coisa, fazendo alguma brincadeira interna nossa com ela. Chegava um momento que ela dizia, meu filho, pelo amor de Deus, pare! Ou seja, de alguma forma ela estava rogando para que eu parasse com aquela brincadeira ou com aquela atitude. E aí, claro, eu parava. Mas só para você entender o nível da intensidade que Paulo estava falando aqui. É como a minha mãe dizendo, ei meu filho, pelo amor de Deus, pare com isso, tá bom, já chega. Paulo está dizendo, ei, eu rogo, irmãos, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós dissensões. Amém? Então se Paulo falou isso, irmãos, dessa forma, rogando e suplicando, eu só acho que tem algo importante para nós aqui. Você concorda comigo? Abre comigo em Atos 2:42. Fica ligado, eu vou ser objetivo, tem alguns exemplos que vão nos ajudar a entender esse assunto. Mas nós estamos falando sobre unidade. Diga comigo, unidade. Esse é um dos valores, né, que a gente apresentou aqui, unidade e amor. Irmãos, Atos 2:42 fala um pouquinho sobre o contexto da igreja primitiva. Eu não sei você, mas eu geralmente, né, gosto muito de histórias de avivamento e tudo mais. Então, quando eu olho para a igreja primitiva, eu olho salivando, né, com desejo de viver a intensidade que eles viviam. Você está comigo? Eu realmente abro meu coração para você, irmãos. Eu creio que Deus ele tem interesse nesses últimos dias de nos levar a um nível até maior do que a igreja primitiva viveu. Amém? Porque o final das coisas é melhor do que o começo, está escrito. Eu creio numa igreja gloriosa nesses últimos dias, operando sinais, maravilhas, manifestando o amor de Deus, sendo luz, como o Jorginho ministrou aqui. Amém? Agora, irmãos, às vezes a nossa geração, ela fica muito desejosa do resultado final, sem querer pagar o preço do princípio e do processo. Está comigo? Às vezes a gente olha para a igreja primitiva, meu Deus, eu quero isso na nossa igreja, eu quero isso no nosso tempo, eu quero esse nível de atuação, de manifestação do Espírito Santo, mas a pergunta é, você está disposto a cumprir os princípios e se submeter ao processo? É uma outra ministração que a gente pode ter em outro momento, mas antes da promessa, existem outros dois P's, princípios e processos. Amém? Vamos ler comigo, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina. Isso aqui ele está falando um diagnóstico dessa igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Você deseja isso aqui? Que bênção. Isso aqui acontece logo depois do grande, eu poderia chamar de avivamento de Atos capítulo 2. O Espírito Santo desceu sobre aqueles homens. Depois daquele momento, Pedro ele ministra, pessoas são salvas. E a gente vê em Atos 3, esse diagnóstico que o médico Lucas, que escreveu Atos, dá sobre a igreja primitiva. Eu anotei alguns pontos aqui. Primeiro, eles perseveravam na doutrina. Diga comigo, perseverar na doutrina. O que é isso, irmãos? É estar debaixo de uma visão.
É entender que existe uma visão e você perseverar nela, e você se agarrar a ela, e você entender ela. Está comigo? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo ponto, ele fala que eles tinham comunhão e partiam o pão de casa em casa. Eu soube que tem aqui as conexões nas casas, não é verdade? É isso, irmãos, isso é evangelho. Partiam o pão. Tem irmãos que só gostam da parte do partir o pão, né? Mas até nisso, essa comunhão, isso é maravilhoso. Isso é bíblico. Aleluia. Partiam o pão de casa em casa, tinham comunhão. Perseveravam unânimes no templo, tinham tudo em comum. Olhe para o seu irmão e diga: congregar não é uma opção. Lá em Hebreus a Bíblia fala: não deixe de congregar como é costume de alguns. Ei, irmãos, existe algo precioso nessa unção coletiva, que só nesse ambiente onde a gente está junto, debaixo de um mesmo objetivo, adorando ao Senhor, só aqui, isso aqui é liberado. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles eram sensíveis às necessidades do próximo. Se necessário, até vendiam posses para dividir, para ajudar, para assistenciar. Diga comigo: generosidade. Aleluia. Faz parte do nosso DNA, verbo da vida também. Amém? Todos esses ingredientes, irmãos, formaram esse bolo, entre aspas, que foi a igreja primitiva. E sabe, a gente quer o resultado, mas às vezes a gente esquece que tem esses ingredientes aqui que precisam ser misturados para que a gente viva essas coisas. A Bíblia diz aqui: muitos sinais e prodígios eram feitos, pessoas se achegavam e aquela igreja contava com a simpatia da sociedade. Olha que coisa maravilhosa. Porque, irmãos, isso era luz brilhando. Aleluia, você está comigo? Então essa unidade que eu quero que você perceba na igreja primitiva. A Bíblia diz lá em Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si mesmo vai prosperar. É assim? Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida não subsistirá. Está comigo? Dê glória a Deus aí. Olhe para o seu irmão e diga: você está acordado? Vamos lá. Abre comigo em João 17. Inclusive eu acho que Jorge comentou esse texto. João 17, 14. João 17, 14. Irmãos, para contextualizar aqui antes da gente ler. Nesse texto, nós vemos Jesus ele fazendo uma oração. Eu quero perguntar para você: você sabia que Jesus orou por você? Isso aqui é um pouco antes do contexto onde ele vai ser levado para a cruz e todo aquele momento que a gente já conhece. Mas é interessante pensar, irmãos, que Jesus ele orou por cada um de nós nesse momento aqui. Vamos lá, eu vou te mostrar. No verso 14 ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Diga comigo: eu não sou desse mundo. Eu estou no auditório aqui cheio de extraterrestres, amém? Porque não somos desse mundo. Glória a Deus. Eu não sou, porque eles também não são desse mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade da tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Agora, olha esse verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Percebe, irmãos? Jesus estava dizendo: eu não oro, Pai, somente por estes aqui, pelos discípulos, por aqueles que já estavam seguindo Ele, mas eu também oro por aqueles que vierem a crer em mim pela tua palavra. Ei, quem veio a crer em Jesus pela palavra de Deus aqui, levanta a mão. Ei, olhe para o seu irmão e diga: Jesus estava orando por você. Você se alegra com isso? Agora, o que Jesus, ele gastou tanto tempo aqui orando, isso ficou registrado para nós.
em relação não só àqueles que já criam, mas àqueles que um dia vierem a crer. Perceba o poder dessa oração, irmãos. Palavras do próprio Jesus que ecoam em todas as gerações, alcançando todos aqueles que vierem a crer por intermédio da palavra. Mas qual era o objeto dessa oração tão preciosa que Jesus fez por mim e por você? Vamos continuar a leitura aqui. Aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, verso 21, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a minha glória, a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo veja, o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste como também amaste a mim. Está comigo? Perceba, irmãos, tanto no verso 23 quanto no verso 21, Jesus ele fala a mesma coisa com palavras diferentes. Ele diz, ó Pai, eu oro para que eles sejam um. Aí no outro texto ele diz, oro para que eles sejam aperfeiçoados em unidade. Para quê? Para que o mundo veja que verdadeiramente tu me enviastes. Irmãos, esse texto me causa uma alegria, mas também um temor. Porque Jesus ele está nessa oração condicionando aquilo que é mais importante para Deus, que são vidas, ao nível de unidade que a igreja consegue andar. Percebe isso? Olha o texto, verso 21. A fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós. Seja o quê? Seja um, unidade, para que o mundo creia que tu me enviastes. Verso 23, falando a mesma coisa com palavras diferentes. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviastes. Jesus, ele condicionou aquilo que é mais importante para Deus, que são vidas, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pelo que Deus entregou aquilo que ele tinha de melhor, seu Filho Jesus. Diga comigo, por vidas. Olhe para o seu irmão e diga, por você. E aí Jesus nessa oração ele diz, ei, Pai, que eles sejam um. Para quê? Para que o mundo veja. O nível de unidade que conseguimos andar como igreja é o quanto as pessoas vão ver Jesus através de nós. E aí, ouvindo ontem o desabafo de Salomão, a gente entende, né? Ele falando de líderes, às vezes se degladiando nas redes sociais. Gente, somos uma família. Somos um. Está comigo? E Jesus entendia isso ao ponto dele colocar isso em oração com o Pai. Que eles sejam um para que o mundo veja. Você está comigo? Diga comigo, nós precisamos ser um. Amém? A Bíblia diz lá em Romanos 12:3. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Olhe para o seu irmão e diga, baixa a bola, irmão. Não pense de si mesmo além do que convém. Amém? Agora, por quê? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos, diga comigo, um só corpo em Cristo. E membros uns dos outros. Você está comigo? Irmãos, a igreja não foi criada para a independência. Você não foi criado para viver na síndrome do cavaleiro solitário, dizendo, não, eu tenho um chamado e eu vou viver o meu chamado independente de qualquer pessoa. Não é assim. Somos membros uns dos outros. Aleluia. Essa minha mão aqui, ela só pode fazer esse movimento porque tem um braço, porque tem as conexões, como o Suane ministrou no primeiro dia. Somos membros uns dos outros e não somos chamados para a independência. Se você julga, irmãos, está fazendo a vontade de Deus sozinho, certamente não é a vontade de Deus. Porque até Jesus, quando foi cumprir o seu ministério, ele chamou 12 para perto. Tem uma musiquinha que eu aprendi no DI, eu não sou Salomão, mas a gente pode cantar ela aqui.
Aí você me ajuda. Realmente eu preciso da sua ajuda. E diz assim: eu preciso de você. Quem conhece? Você precisa de mim. Nós. Até o fim. Não, tá bom aqui. Aleluia! Eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Irmãos, a beleza da igreja é o corpo como um organismo vivo, onde um membro precisa do outro para exercer a sua função. Olhe para o seu irmão e diga: eu preciso de você. Agora diga: você precisa de mim. E juntos precisamos de Cristo. Até o fim. Que música poderosa, meu irmão. Ei, existem coisas em mim que você precisa. Existem coisas em você que eu preciso. E é por isso que ninguém pode cumprir o seu propósito em Deus sozinho, porque somos um corpo. É interessante que Paulo vai continuar falando, ele diz: se todos fossem ouvidos, onde estariam os olhos? Se todo mundo fosse mão, onde é que estariam as pernas, irmãos? Se a gente não entende essa visão de corpo, o propósito daquilo que Deus quer fazer nessa terra, vai andar num passo totalmente contrário ao que Ele deseja ou ao nível que poderíamos andar. Você está comigo? A Bíblia diz que Jesus é o nosso cabeça. Jesus é o seu cabeça, irmão? Amém? E nós somos a igreja, o corpo. Agora, se a cabeça manda ir para um lado e uma perna não quer ir, o que é que acontece? Você vai ficar vagaroso, não é verdade? Se a cabeça manda pegar algo, mas o braço está parado ou não se move, o que é que vai acontecer? Não vai atingir aquele objetivo. Eu queria chamar, deixa eu ver quem é que eu vou envergonhar aqui. Jorginho, pode ser, Jorginho? Traz uma cadeira aí para mim. Envergonhar num bom sentido, amém? Vamos lá, eu tenho um exemplo aqui que vai nos ajudar a entender isso. Senta aqui bem no meio, Jorginho. Acho que pode ser aqui em cima, melhor. Tá aí nessa cadeira. Abre aqui, Nem, para mim. Nem é o apelido carinhoso que a gente usa, tá? Vamos lá. Um exemplo aqui que vai nos ajudar a entender isso. Coloca a cabeça para trás assim. Paradinho, viu? Bem aqui. Olha só, gente. Desafio de Jorginho é comer essa bolacha sem usar as mãos. Ok? Não, vai ter que dar um jeito. Tá? Espera aí. Pensa aí na estratégia que você vai usar. A gente vai dar 1 minuto para ele, beleza? Aí você torce por ele para ver se ele vai conseguir. Vamos lá. 1, 2, 3, valendo. Calma, sem usar a mão. Movimenta a sobrancelha. Lá, de novo, mais uma tentativa. Vai pegando a manha, eu já vi gente conseguir fazer isso. Vai. Primeiro sobrancelha, joga de lado. E aí, gente, foi difícil ou não? Vamos lá, outro desafio. De novo. Agora o desafio é, Jorginho, você usando as mãos comer esse biscoito, valendo. Uma salva de palmas para Jorginho aí. O que é que tem a ver, João? Vamos lá. Você concorda comigo que sem usar as mãos foi mais difícil cumprir o objetivo? Sim ou não? Você concorda comigo que usando as mãos que foram feitas para pegar, para manusear, foi mais fácil? Irmãos, quando um de nós, como membros desse corpo, abrimos mão de fazer aquilo que fomos chamados, todo o corpo é comprometido. Sabe, irmão, se a gente entendesse nosso lugar no corpo, como assim, João? Servindo na igreja, servindo nos bastidores, colocando água aqui para o ministro, abrindo a porta ali. Fazendo o que for necessário, irmãos, mas fazendo aquilo que Deus espera de você. Se você faz, não só você, mas todo o corpo cumpre a sua função. Mas quando você é omisso,
quando você enterra o talento, não só você se compromete, mas o corpo é comprometido, porque o corpo precisa de você. Aleluia. E é interessante que Paulo vai dizer, irmãos, olha só, 1 Coríntios 12, 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, diga comigo, necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior glória, muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ei, existe um lugar dentro da igreja, no serviço, naquilo que Deus te colocou como propósito, que você e só você vai desempenhar. Amém? E esse texto, olha o que Paulo diz, que coisa maravilhosa. Ele diz, aqueles que talvez não são tão vistos, parafraseando, aqueles que talvez parecem ser aqueles órgãos, né, sem tanta importância, esses são necessários e nós damos uma glória e uma honra ainda maior. Aleluia. Queria que ficasse de pé quem serve em comunicação, diaconato, recepção de culto, você que está no trânsito, você que não soube aqui para ministrar, nem para cantar louvor, nem nada. Olha só que coisa linda. Ei, isso é a alma da igreja, irmão. Você pode dar uma salva de palmas para esse povo abençoado? Amém. Pode sentar. Aleluia. Entenda isso, irmãos. Deus não vai nos recompensar por quantidade ou por quanto homens nos deram honra por algo. Não, Deus recompensa fidelidade. Na parábola dos talentos, a gente vê aqueles homens, né, recebendo os talentos do Senhor. Cada um trouxe uma quantidade no final. Cada um trouxe uma quantidade. Mas todos aqueles que foram fiéis no que receberam, escutaram servo bom e fiel. Amém? Não é a quantidade, é a fidelidade. João, eu só sei ser diácono, eu só sei ajudar na limpeza, eu só sei fazer isso. Então faça com excelência, irmão. Sabe, eu acredito que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter algumas surpresas com o tamanho do galardão de pessoas que nunca estiveram num cartaz numa rede social, que nunca subiram num púlpito, mas foram fiéis naquilo que Deus depositou para elas fazerem. Aleluia. Ei, jovem, você vai ser moldado servindo na igreja local. Irmãos, eu cresci nesse ambiente, e claro que o ambiente da igreja por si só não salva ninguém, mas só pelo fato de estar aqui, de às vezes vir, mas né, sem querer ir, mas tinha uma escala, eu tinha que ir, aquilo foi salvação para a minha vida. Aleluia. E em cada momento que você vai sendo fiel, Deus vai te dando mais, Deus vai te dando direção, irmãos. Costumo dizer que o chamado de Deus na nossa vida é como uma viagem no escuro. Se eu saísse daqui de Araripina de carro para Campina Grande, de noite, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Ligar o farol. Não é verdade? Agora, o farol vai me fazer ver Campina Grande? Sim ou não? Não. O farol me faz ver 15 metros à minha frente, mais ou menos. Agora, quando eu ando esses 15, aparece mais 15. Aí quando eu ando esses 15, aparece mais 15, e mais 15, e mais 15. Em uma hora ou outra eu vou chegar no objetivo final. Aleluia. Tem gente pedindo coisa nova de Deus quando não está sendo fiel nem no início, onde Deus disse, ei, serve aí na igreja. A primeira direção que eu tive de Deus foi algo tão simples que foi assim, João, aproveite as oportunidades. Esse era o meu chamado naquele momento. Naquela fase os adolescentes, não, eu sou pastor, eu sou evangelista. João, tu é o quê? Rapaz, eu só aproveite as oportunidades. Mas em cada oportunidade Deus estava me lapidando. E eu fui fiel e apareceu mais 15. João, serve na igreja local, serve no teu departamento. Eu fui fiel, João, vem liderar esse departamento aqui dentro dos adolescentes. Eu fui fiel, João vai fazer o rema. Eu fui fiel, João, atenta que tem necessidade de você casar rápido. Atentei, casei rápido, glória a Deus. Faz escola de ministros, prega sobre avivamento, vem liderar os jovens, vem fazer parte da diretoria da igreja sede. Irmão, sendo fiel, Deus vai te posicionando em lugares cada vez maiores. Mas entendendo que somos um corpo. Deixa eu chamar a pessoa do teclado aqui, para nos conduzir nesse momento final. Aleluia. Essa visão de corpo também, irmãos, tem que nos ajudar a entender sobre honra.
Ei, jovem e adolescente, honre a sua liderança. Amém? Honre quem está do seu lado também. Porque se você só honra quem está acima de você e você não honra quem está ao teu lado, o que você faz com quem está acima é só bajulação. Você está comigo? Pastor Luciano Subirá disse uma frase que eu fiquei pensando sobre isso. Ele disse, o nosso relacionamento vertical com Deus depende de como nós conduzimos o nosso relacionamento horizontal com as pessoas. Irmão, Jesus foi o exemplo, o mestre, o Filho de Deus. E ele chega para os discípulos e diz, ei, eu vou lavar os pés de vocês. O mestre servindo. Em certo momento disseram, Jesus, quem é o maior entre nós? A gente quer sentar na direita, na esquerda. Ele diz, para ser o maior no reino dos céus, seja você o primeiro a servir, a ser o menor no contexto natural. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe, eu creio num avivamento na nossa geração de serviço, de sangue nos olhos para servir a igreja local. E dizer assim, pastor, qual é a visão? É essa aqui, então vamos para cima. Oh, aleluia. Aquela carona que você me deu, irmão, está computado como galardão nos céus. Amém? Ei, tudo que você faz está sendo computado como galardão nos céus. Não é para homem ver. Aleluia. E como a gente falou sobre temor no primeiro dia, também quando você fizer, faça com a motivação certa. Aleluia. Glória a Deus. Existem alguns inimigos da unidade. Algumas coisas que se a gente não estiver observando em nossa vida, isso vai minar a nossa consciência de cor. Pergunta para mim, que coisas são essas, João? Primeira coisa, soberba e inveja. Diga comigo, misericórdia. 2 sentimentozinhos satânicos que andam lado a lado. Paz, eu deveria estar ali, Paz, eu ministro melhor do que ele, porque eu não estou ali. Ei, esse foi o mesmo motivo que fez Satanás como um anjo de luz cair do céu. Rapaz, por que Deus abençoa tanto fulano? Ei, corta todo o sentimento de inveja, de soberba da tua vida. Porque a soberba, irmão, precede a ruína. Porque quem se engrandece será humilhado, mas os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos, pois, perante a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. E não haja entre nós esse sentimento, irmão, de soberba, de ego inflado, de inveja. Como minha avó dizia, de agorar a vida dos outros. Ei, Deus tem coisas para você que é só para você, é particular. Sabe o quanto você está andando em humildade, você sabe medir? O quanto você celebra o avanço dos outros. Porque chorar com os que choram é fácil, mas celebrar quem está crescendo é só para quem entendeu o que é o Evangelho. Se meu irmão cresce, eu cresço. O que mais? Vamos lá. Outro inimigo da unidade, competição, meu irmão. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 3:1, eu, porém, irmãos, Paulo falando, não pude falar a vocês como a espirituais, e sim como, diga comigo, carnais. Mas por que Paulo disse que eles eram carnais? Como a crianças em Cristo, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo a carne? Diga comigo, ciúmes, contendas, competição, não faz parte de nós. Irmãos, o apóstolo Bud, quando chegou em Campina Grande, ele encontrou uma resistência gigante. Não, esse americano vem aqui para roubar o povo, esse americano vem de uma seita, esse americano vai pregar heresia. E sabe qual era a resposta do pastor Bud? Nada, era ficar calado. Teve um momento que uma igreja que vinha batendo de frente, falando mal algumas coisas, abriu uma igreja perto da sede, onde é a igreja sede hoje.
E no primeiro dia que aquela igreja abriu, o pastor Bud foi lá. E esse outro pastor, ele até testemunha hoje, atualmente. Ele diz, eu vi aquele americano grandão, bruto, né? Que o pastor era... Bruto não, ele era direto, ele era firme. E eu olhei, achei que ele ia me xingar, né? De todas as coisas que a gente já tinha vivido, abrindo uma igreja perto da igreja dele. Mas ele conta que o pastor Bud chegou lá, olhou, que prédio bonito. Só faltam as cadeiras, eu vou ofertar as cadeiras para essa igreja. Aleluia, esse é o nosso DNA, meu irmão. Amém. Jesus, ele não vem buscar uma placa de igreja, ele vem buscar uma família chamada igreja, chamada corpo. Meu pai costuma dizer, onde quer que esteja um filho de Deus, essa pessoa é o meu irmão, independente da placa da igreja. Aleluia. Outro inimigo, além da competição, vou falar baixinho para você não se escandalizar. Fofoca. Fale baixinho para o seu irmão, diga assim, fofoca, irmão. Não, mais baixinho para ele não se escandalizar, diga fofoca também é pecado. Aleluia. Provérbios 6:16. Olha que texto forte, irmãos. Olhe para o seu irmão e diga, se prepare. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Eu não consigo, eu não sei se você, mas eu não consigo pensar num adjetivo mais negativo do que algo abominável. Ele diz, 6 coisas o Senhor aborrece, não gosta, mas a 7ª ele abomina. Vamos contar. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, o que semeia contendas entre os irmãos. João, não estou semeando contenda não, eu só estou falando do que aconteceu. Fofoca. Ei, se você não faz parte do problema, nem da solução, diga para o seu irmão, fique na sua. Aleluia. Se você não faz parte do problema, nem pode resolver, fique na sua, ore pelaquela situação e no máximo leve isso para uma liderança que pode ajudar aquela pessoa e acabou a história. Tem gente que gosta de ficar sabendo, eita, o que aconteceu com fulano, hein? Eita, fulano engravidou antes do casamento, né? Como é que foi? Irmãos, você está enchendo a tua mente de porcaria, onde você não vai conseguir mais olhar para as pessoas de forma pura. Você vai ficar sempre numa condição de suspeitar o mal dos outros. Aleluia. O amor não suspeita mal. Aleluia. Fofoca, irmãos, não é de Deus. E outra, a fofoca tem um agente ativo e um agente passivo. João, eu só escuto, eu nem falo, nem converso essas coisas. Mas se você escuta, você faz parte do ciclo da fofoca. E deixa eu te dizer, ei, Deus abomina isso. Aleluia. Você me ama ainda? Marcos 11:25. E quando estiveres orando e tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoar, diga comigo, se não perdoar, olha o que acontece. Também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Outro inimigo da unidade, falta de perdão. Irmão, não sei o que aconteceu na sua infância, o que foi o contexto familiar do seu pai, da sua mãe, do seu tio. Não importa. Não importa o que fizeram contra você. Existe em você o poder de liberar perdão. E enquanto você não libera, você vive preso a uma raiz de amargura que te impede de avançar. Fulano fez isso comigo. Eu ouvi um testemunho de um pastor uma vez que ele disse, eu cheguei numa igreja e fui pastorear aquela igreja. Logo no começo daquele pastoreio, uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu preciso falar com o senhor. E ele fez um gabinete lá com a irmã. E a irmã começou a dizer, fulaninha, que é do diaconato, fez isso, falou isso aqui, falou isso, aquilo outro. Começou a contar. Chorava, né, falava tudo aquilo. E o pastor, pensando sobre aquilo, disse, entendi, que coisa, né? Mas quando foi que isso aconteceu? Ele achou que era semana passada, domingo passado. Ela disse, não, faz uns 2 anos, mas eu já perdoei. Perdoa nada, irmão. Ei, não é que perdoar vai te dar amnésia de esquecer, mas quem perdoa, libera. Talvez existem pessoas aqui que precisam perdoar.
precisam liberar situações, traumas, até coisas dentro da igreja. Coisas que talvez você nem verbalizou, mas ficou aqui na tua mente remoendo. Ei, libera. Olha o que a Bíblia diz, eu amo esse texto. Se a gente conseguir andar à luz desse texto, a nossa vida vai ser melhor. Se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Ah, João, mas a minha vizinha é tão chata. Tende paz com todos os homens. Ah, João, mas fulano de tal me xingou. Tende paz com todos os homens. Ah, mas me trancou no trânsito. Tendes paz com todos. Aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos olhar para a vida cristã da ótica de 1 Coríntios 13. Se você quiser abrir comigo, nós vamos encerrar com essa leitura e um exemplo final. Eu gosto de lembrar também, irmãos, dentro desse contexto que a gente vai ler, do amor, do tipo de Deus. Quem lembra daquele episódio que Jesus ele estava ensinando e chegou alguns fariseus, algumas pessoas e jogaram aquela mulher adúltera diante dele e disse para Jesus: ó mestre, ela foi pega em adultério. A lei manda matar. Tu, porém, o que dizes? Aquilo era uma armadilha. Porque Jesus, se ele dissesse não mata, ele estava indo de contra a lei. Ou se ele dissesse não mata, ele estava indo de encontro com a sua própria natureza e da nova aliança que ele veio estabelecer. Você lembra disso? E o que é que Jesus fez? Olha que sabedoria. Ele se abaixou e começou a desenhar na areia, ou escrever. Quando chegar no céu a gente pergunta: mestre, o que você estava desenhando lá? E aquele povo, eu imagino, olhando para aquilo de uma forma: o que é que ele está fazendo? E aí ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que um a um, dos mais velhos para os mais moços, as pessoas iam largando as pedras e indo embora, até que aquela mulher sozinha se levantou e Jesus disse: onde estão os teus acusadores? E ela disse: se foram. Eu te pergunto, quem era o único nessa cena que não tinha pecado? Jesus. Ou seja, ele era o único que podia de alguma forma condenar aquela mulher, arremessar até mesmo uma pedra nela. Mas ele arremessou, ele condenou, ele usou de misericórdia. Irmão, se Jesus, que é Jesus, usou de misericórdia, o que é que a gente acha que a gente pode apontar o dedo e condenar e julgar? É que ele disse: vá e não peques mais, eu também não te condeno. Ei, quando alguém precisa de ajuda, alguém cai, alguém erra, o nosso papel não é julgar, não é condenar, sim ajudar, talvez aconselhar, trazendo uma exortação em amor, mas o nosso papel, como um dedo machucado que você não amputa, joga fora, você protege, você guarda ele, você coloca um remédio, você isola ele de uma forma que ele esteja protegido. Esse é o papel da igreja. Aleluia. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retém. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua os meus bens aos pobres e entregue o corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não ressente o mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Verso 7, lê comigo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Aleluia. Unidade, servir na igreja local, se agarrar a uma visão, entender que nós somos corpo, estamos caminhando em um mesmo propósito, em uma mesma visão. Isso é o evangelho, irmãos. Eu queria terminar com um exemplo que eu gosto de usar. Queria chamar... Tem quantos papéis, amor? 4? Esse exemplo vai ficar na sua memória, viu, jovem adolescente? Você vai agir dentro disso. 4?
Queria chamar 4 adolescentes aqui. Só vale adolescente, tá? Homens. Eita, pastor, foi quase, hein? Cadê? Bora? Tá ali os adolescentes. Chega, 4. Bora, rapaz. A gente orou por ousadia aí, vocês. Vem logo. Queria chamar meu irmão da carona, meu irmão Anderson. Vem cá. É Anderson, né? Não é Anderson, não. Anderson. Pronto, aqui tem 4, né? Beleza. Show. Me ajuda aí, Jorginho. Coloca nesses 4 aqui. Qualquer um. Pega aí no peito. Agora eu queria o menor de tudinho aqui, o mais pequenininho, o mais magrinho. Quem é que é? Cadê? Cadê? Ninguém quer ser o primeiro, né? E aí, vou deixar o pastor escolher. Escolhe aí, pastor. Alguém bem magrinho. Um homem, um jovenzinho, adolescente. Olha aí, ó. Pronto. Salva de palmas para ele. Segura essa bola aí. Como é teu nome? André, beleza. Aquela imagem, Jorginho, tu conseguiu passar pro pessoal? Se tiver a imagem aí do futebol americano, coloca aí pra gente. Olha só, quem já viu esse esporte aqui? Eu já teve algum contato de alguma forma. Eu também não conheço muito bem. Mas esse esporte, irmãos, consiste, né? É bem bruto, tem até essas proteções aí. E aquele time de jogadores precisa levar e conduzir a bola, mesmo contra a resistência dos outros até determinado local. Você está comigo? Chegando naquele local, eles pontuam e eles vencem a partida a partir daqueles pontos. Só que para chegar naquele lugar segurando essa bola, tem todo um time adversário que quer derrubar, que quer resistir. Você está comigo? Esse é o futebol americano. E eu quero usar esse exemplo aqui, André. Ele vai ser ele mesmo. E ele carrega na mão dele, ó, essa bola aqui, que não é uma bola do futebol americano, mas você pode imaginar que significa o propósito, significa a vida de André. Amém? E André está carregando ela aqui. Anderson, que no caso aqui vai ser Satanás. Vem cá, Satanás. Vem pra cá. Vem pra cá. Ele é o time adversário. Ixi, deu ruim, hein? Ele quer derrubar André. Segura assim, André, a bola. Aí tu não vai derrubar não. Você não vai quebrar ele no meio. Só finge assim que tu vai dar aquele teco assim. Só finge. André, ele tá sem proteção. E Satanás, ele pode facilmente, ó. Eita, Jesus. Derrubar André. Mas vamos lá. Volta lá para trás. Agora, se André, ele entender que ele faz parte de um corpo. Se André entender que existe uma igreja local, que existe uma liderança, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar o zagueiro de servir na igreja local. Coloca diante dele aqui, zagueiro. Postura assim, ó, para proteger André. Servir na igreja local. Se André tem essa consciência, ele também vai fazer as associações certas, amizades corretas, conexões divinas. Se posiciona aí. André vai entender que é importante congregar, que é importante vir para os cultos, para as conexões, mesmo quando não está com vontade, mas vem, congrega. Faz um zagueiro, a gente pode fazer assim, ó, 2 assim, do lado aqui. Ele vai entender também que é importante se submeter a uma liderança, a uma visão, meu irmão. Que o teu líder foi colocado por Deus para te dar conselho, para te ajudar. Você não está sozinho. Vai lá, zagueirão. Coloca aqui do lado dele. Agora vocês têm que se posicionar mais forte, viu? Porque o homem aqui é grande. Agora, Anderson vai tentar pegar André, só que tem zagueiros. Vai lá, Anderson, tenta, segura ele. Não, pode tentar com mais raça. Segura, empurra ele. Aleluia! Aqui, ó, vai ganhar uma bolacha de presente. Uma salva de palmas para ele, gente. Aleluia. Servir na igreja local, congregar, estar conectado a uma liderança, a uma visão. Ei, jovem, adolescente, adulto, velho, isso é proteção para a sua vida. Essa é a visão de corpo que Deus nos colocou para viver. Estar baseado na palavra é estar submisso a uma visão, a uma liderança, correndo a carreira e frutificando onde Deus te plantou para frutificar. Aleluia.
considerando com honra esse ambiente maravilhoso que Deus proporcionou para você servir. Ei, não entenda mal, servir não é para agradar ao outro, servir é porque você precisa. Aleluia. Glória a Deus. Fiquem de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vem cá, amor. A gente não combinou, mas eu acho que a gente pode cantar a capela, que chama. Somos corpo. Sabe? Só o refrão. Assim bem ajustado. Você sabe essa música? Pega na mão do irmão que está do seu lado. A gente não ensaiou, mas a gente vai cantar junto esse refrão. Amém? E eu quero que você cante com consciência de que você faz parte de um corpo. Você faz parte dessa família. E essa pessoa que está aí do seu lado, ela precisa de você. Amém? Vamos cantar esse refrão juntos. Fecha os teus olhos e entoa esse cântico com essa consciência. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa igreja. A igreja de Araripina crescendo em unidade, em amor. Em nome de Jesus, qualquer pensamento contrário, qualquer resistência, caindo por terra em nome de Jesus. E essa igreja crescendo em unidade, para que o mundo veja, para que Araripina veja. Esses jovens, esses adolescentes, tendo tudo em comum, como está descrito em Atos 2. Se envolvendo em comunhão, no partir do pão, nas orações. E como resultado dessa mistura de ingredientes santos de unidade, os sinais, as maravilhas, as manifestações, o crescimento, pessoas sendo salvas e atraídas para esse lugar em nome de Jesus. E a unidade da tua igreja sendo a marca nessa cidade. Outras igrejas percebendo esse diagnóstico de unidade e se juntando para um final proveitoso, que é demonstrar a luz de Jesus através de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Antes de terminar, eu queria orar pela liderança, pelo pastor, a sua família, Jorginho, o pessoal também
está como liderança dos jovens, todo mundo que está no contexto de liderança, para a gente orar por vocês. Pode vir aqui na frente. Aleluia. Vamos orar também. Pode vir as filhas do pastor. Vem também, meu irmão. Glória a Deus. Você é grato pelo que Deus está fazendo? Sabe, irmãos, eu sei que existe um sacrifício em movimentar um evento como esse. Existe um tempo investido, existe orações, existe uma preparação do caminho. Talvez você venha, se divirta, participe, ore junto, mas é diferente quem está nos bastidores orquestrando para que tudo aconteça de forma maravilhosa e benéfica para todo mundo. Então eles são dignos de honra, como toda a equipe de liderança também, que auxiliou, a equipe que foi nos bastidores, fez tudo acontecer. Mas eu queria orar por eles e declarar essa bênção que vai tocar também a sua vida, porque flui do cabeça e toca cada um de nós. Amém? Você pode levantar as suas mãos, direcionar para eles. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, como é gratificante, Senhor, ver aquilo que você tem feito através dessa igreja. Sabemos que é um ciclo que tem se iniciado. Como toda mudança de ciclo, existem desafios, existem talvez algumas resistências, mas eu declaro em nome de Jesus sabedoria, revestindo a vida dessa família pastoral. Porque o mesmo Deus que foi fiel lá no início, Ele continua sendo fiel e Ele continuará sendo fiel. Porque o Deus que começou, Ele é fiel para não só terminar, mas continuar. E que essa jornada de continuidade seja recheada de justas colheitas em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por sabedoria, por refrigério do alto. A graça capacitadora. Como o apóstolo Paulo disse: ei, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que essa percepção e consciência da tua graça revista a vida deles em nome de Jesus. Guardados, Pai. Creio em nome de Jesus, uma igreja que vai pegar junto em toda a visão que está sendo transmitida para esse novo ciclo. Em nome de Jesus, entendendo o tempo, as estações, mãos hábeis para tocar essas pessoas. Projetos, pastor, projetos diferentes que talvez não vieram à tona em outros momentos, mas que para esse tempo vai surgir como uma estratégia divina. Sabedoria do alto, Pai, em nome de Jesus. Oramos, Pai, por uma continuidade de bênçãos. Cremos, Senhor, na justa colheita de sementes que foram plantadas e talvez ninguém viu. E clareza de cada novo passo, clareza de cada nova estação em nome de Jesus, e as ferramentas para passar por cada estação, cumprindo plenamente aquilo que Deus tem como propósito para a vida deles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus. Nós comunicamos da unção que está sobre a nossa vida, porque eu creio numa geração de líderes de jovens com sangue nos olhos para cumprir o propósito. Pode ser 1, pode ser 200, mas vocês vão se doar e, como o apóstolo Paulo disse, eu me deixo gastar. Em nome de Jesus, uma unção fresca para um tempo como este, porque vai ser diferente do que já foi. Vai ser diferente do que já foi. Sim, desafios diferentes, mas também sim uma graça diferente. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se existe dificuldade, existe graça, existe refrigério, existe habilidade, existe Deus dizendo: eu sou o suficiente, e em mim vocês verão a capacidade. Eu queria que vocês também pusessem as mãos sobre eles dois, porque existe algo novo para a juventude de Araripina. Oh, em nome de Jesus. Eu sou o teu
capacitadora que sustentará a missão, a visão. Onde sois fracos, eu sou forte. Na sua limitação, eu demonstro meu poder. Confie em mim, confie em mim. Eu dou abertura a uma nova estação sobre esse departamento, sobre essa igreja. Números não são o principal aqui. Mas haverá um crescimento. Haverá um crescimento. Números não são, mas haverá um crescimento. Como uma massa de bolo sendo fermentada no forno. Como uma massa de bolo sendo fermentada no forno. Haverá um crescimento para alimentar essa cidade. Haverá um crescimento para alimentar as escolas. Projetos nas escolas. Projeto nas escolas. Projetos nas faculdades. Ele é o Deus que faz, que provê sabedoria e graça sobre esse novo tempo. Não será na própria força, não será na própria sabedoria. Não se confie nos seus próprios talentos e percepções. Confia nele, confia nele, confia nele, confia nele, confia nele, confia nele. Ele é mais, ele é mais. E a unção que está sobre essa nova liderança, a unção que está sobre esse novo pastoreio, será a unção que alcançará essa região. Obrigada, Senhor, por crescimento, crescimento, em nome de Jesus. Eu declaro nessa igreja famílias estruturadas, famílias gerando outras famílias, famílias gerando outras famílias. E haverá um crescimento, uma multiplicação, porque nesses últimos dias a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo estará ainda mais convicta da volta dele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E enquanto te aguardamos, trabalhamos. Enquanto te aguardamos, trabalhamos. Enquanto te aguardamos, Senhor, trabalhamos na colheita, em nome de Jesus. Amém. Bem rapidinho, eu queria que todos os jovens de Araripina viessem aqui e ficassem do lado deles. Você que faz parte da equipe, você que é membro, você que é jovem, vem pra cá, fica do lado deles aqui. Aleluia. Mais uma fila aqui. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Olha para eles. Existe uma liderança, galerinha. E eu mesmo experimentei disso. Quando eu cheguei, tinha jovens que eu liderava que era mais velho do que eu. Mas, gente, vem uma graça capacitadora que a gente não explica. Uma unção que respalda.
Ei, está na hora de sangue nos olhos para cumprir o propósito. E meu irmão, Jorginho, o que é que tu precisa? Ei, gente, qual é a visão? É essa visão, vamos correr, vamos avançar. Ah, João, mas eu sou quietinho, eu também era quietinho, irmãos. Mas quando você entende o propósito, isso queima tão forte dentro de você, que você não consegue ficar parado. Eu quero que você agarre essas palavras proféticas aqui, entendendo que parte do que vai acontecer nos jovens dessa cidade passa pela sua vida. Passa por esse, talvez, pequeno exército aqui, mas que vai ganhar outras pessoas. Levanta as suas mãos, eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um desses jovens que estão conectados a essa visão. Em nome de Jesus, Pai, essa percepção e consciência tão forte de propósito, queimando por dentro. Como Jeremias disse, quando penso em parar de falar as tuas palavras, é como um fogo que arde em meus ossos, que arde em meu peito, de forma que eu não posso conter. Esse fogo do propósito ardendo por dentro. E em nome de Jesus, jovens sendo acrescentados, pessoas que talvez uma vez estiveram aqui, ouvirão de um testemunho de uma geração poderosa e dirão: eu preciso voltar do lugar que eu nunca deveria ter saído. Em nome de Jesus, uma geração ousada, intrépida, cheia do Espírito Santo, cheia de ousadia, cheia da palavra, baseados na palavra, baseados nos princípios, para alcançar essa geração, para alcançar jovens, adolescentes que estão aí fora perdidos no mundo, sem percepção de propósito. Em nome de Jesus, essa consciência coletiva e em cada um individualmente se desperte para uma nova fase em nome de Jesus. Aleluia. Digam comigo bem forte: eu faço parte de uma geração baseada na palavra. Vocês creem nisso? Vamos dar um glória a Deus bem forte? Aleluia. Pode sentar. Eita glória. Que bênção, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que você tenha sido edificado, né? E eu quero dizer que estamos conectados, amém? Jovens da Vida Sede estão à disposição. Temos um exército de amarelinhos do evangelismo que estão à disposição também. Queremos crescer juntos e eu agradeço a oportunidade. Eu e Suane, toda a liderança, o pastor. Muito bom saber que existe uma família Verbo da Vida em cada lugar desse Brasil, cumprindo essa palavra e essa visão. Amém? Deus abençoe na prática dessa palavra, amém?